Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é um dia muito especial e muito importante de orientação. Estamos aqui hoje com uma perita social que vai falar sobre alienação parental, guarda compartilhada. Hoje vamos ter muitas dicas e orientações para resolver nesses casos. Olá, Silvia, tudo bem? Olá, Lídia, bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Bom dia a todos, uma honra estar Me aqui. sinto muito feliz em te receber, né, e falar de um assunto tão delicado e importante que vai ajudar muitas famílias que passam por esses desafios, né? Sim. Silvia, me fala uma coisa, né? Por que você escolheu atuar na área de direito da família? Como surgiu essa história? Como é a tua história nesse tema, né? Sim, eu sempre gostei muito dessa área e fui tentando me especializar, né? Tanto na área da infância, juventude, idoso, como de família. E prestei um concurso no Fórum, em 91, passei e comecei a atuar na vara de infância e juventude, inicialmente. Depois, aos poucos, comecei a atender casos de família, né? Pela especialização. Foi mais ou menos isso. Sempre gostei muito de atender o ser humano. Sim. Silvia, me fala uma coisa. No Brasil, como é que funciona essa questão de guarda compartilhada? Que é um assunto que mexe muito, né? Existem muitos conflitos, né? As crianças sofrem com isso. Os pais também, né? Porque tem um vínculo ali, de repente, tinha uma vivência diária, de repente isso sai, acontece a separação e aí acontecem os conflitos, né? Como funciona no Brasil essa questão da guarda compartilhada? Então, a guarda compartilhada, ela pode ser resolvida durante o processo de divórcio ou dissolução da união estável. Pode ser consentida ali junto a esse processo. Se não for, pode ser numa ação autônoma de um dos pais. Por que veio a guarda compartilhada? Surgiu em 2008, né? E assim, a ideia é que ambos os pais convivessem de forma com equidade de tempo e de cuidados para ambos os pais, né? Coisa que não acontecia na guarda unilateral, né? Um dos pais, ou a mãe ou o pai, ficava mais tempo com o filho, né? Tomava mais decisões em relação à vida do filho, a questões de informações básicas, a questão de resolver situações de escola, médico, atividades extracurriculares, enfim. Aí tinha muitos casos que não estavam dando muito certo na guarda unilateral, porque as pessoas, os pais, entravam com pedidos de regulamentação de visita, porque não estava vendo direito o filho, queria mais contato e convívio com esse filho. Aí foi instituída em 2008 a guarda, e a ideia da guarda compartilhada é tentar equacionar melhor esse convívio, né, esse vínculo familiar da criança com ambos os pais, né? Não perder isso. Esse é um carro-chefe na vida de uma criança, né? Desculpa falar o Sim. carro-chefe, mas isso consta até na Constituição, no Código de Processo Civil, no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em respeito a todas essas instâncias, foi criada a guarda nesse sentido, de dar retaguarda, principalmente à demanda e interesse da criança, do filho, que é o quê? Ter contato, convívio frequente com ambos os pais e até com a família extensa, que entra tios, tias, avós, primos, né? Não tirar esse direito da criança. Por isso a guarda compartilhada. E as decisões em conjunto, né? Não Entendi. só de um monitor, de um pai ou só de uma mãe, de ambos, né, decidirem juntos sobre a vida do filho, né, educação, saúde, escola, atividades extras, e também é um direito personalíssimo da criança ter esse convívio garantido com ambos os pais. Entendi. Então, assim, acabou a relação marido e mulher, mas a relação pai e mãe deve continuar para o bem-estar da criança, psicológico principalmente, né, Sim, Silvia? deve continuar, com certeza, porque o ex-casal é uma coisa, né? O ex-casal tem que tentar se resolver com o que eles viveram e que não estão vivendo mais. E tem que tentar separar o que é a parentalidade. Parentalidade, né? O exercício da maternidade e da paternidade. E tem muitos ex-casais que não entendem isso e não conseguem isso, né? Porque não foi bem resolvido essa separação, esse divórcio. Uma das partes, ou a mulher ou o homem, não entendeu, está com raiva,
quer se vingar, e aí o que acontece? Entra no espaço da criança, né? Não consegue, às vezes, preservar o espaço de desenvolvimento do filho, né? E misturando as estações, eu falo, que é do ex-casal e o que é da prole, o que é dos filhos, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido. Entendi. E quais são os direitos e deveres de cada um dos pais em relação a essa criança? Então, nesse tipo de guarda? Na guarda compartilhada. Então, direitos e deveres é assim, direito da criança, principalmente, em ter o direito garantido e estar com os dois, ambos os pais, né? Isso é uma questão determinante. O direito também dos pais em estarem e criarem e educarem e conviverem com o filho, né? Para isso precisa ter deveres, né? Entendi. Precisa ter a obrigação de alimentar, né? Pagar pensão alimentícia. Ambos podem dividir essa questão da pensão conforme a demanda do filho, conforme o que gastam com o filho. A questão de ter um tempo definido, né, para cada um estar com o filho, né? Tem casos assim, uma vez por semana e finais de semanas alternados, ou 2 vezes na semana e finais de semana alternado, isso para o pai ou para a mãe, ou vice-versa. Então, essa equalização do tempo na guarda compartilhada é importante, né? Principalmente para a criança, que ainda, né, geralmente são crianças pequenas, né, de faixa etária menores. E quando acontece conflitos, né? Muitos conflitos, uma das partes não cumpre com essa obrigação e esse dever de pegar no dia combinado. Como é que funciona? Às vezes no horário, às vezes o juiz determinou determinado horário. Eu não sei se o juiz determina o horário ou não, é só dia. É determinado isso? Geralmente o juiz determina o horário, o dia da semana e também conforme as conveniências de cada do pai e da mãe. E aí, entre eles, se eles ainda conseguem conversar, eles definem os horários, como é que seria. Se eles não estão conseguindo conversar, aí tem que vir tudo determinado pelo juiz. E quando acontece um atraso, né? E de repente... É que assim, eu conheci um caso interessante. É o pai quer ser presente, mas a mãe não quer deixar, né? Muito e aí, comum. O horário, ele chegou 15 minutos atrasado, aí ela não deixou. Aí teve que chamar a polícia, tudo. Isso se torna muito desgastante, principalmente para a criança, que fica assustada o tempo inteiro, né? E ele é apaixonado pela filha pequenininha, ainda tem 2 aninhos, né? Então, ela tá nesse caos, né? Então, como é que funciona nesse caso, Silvia? Se tem esse atraso, tem que chamar a polícia, de fato, para isso? Tem que ficar andando com a documentação? Então, Lídia, é muito desagradável e difícil essa situação, principalmente para a criança. Porque, assim, o certo seria eles entrarem num entendimento, consenso, numa conversa, né? Ter um mínimo de comunicação para estreitar melhor essa situação, né? Olha, foi um problema, teve trânsito, ou sair tarde do trabalho, assim seja, né? Tem várias situações. Mas não de chegar a esse ponto de chamar a polícia. Isso eu acho que é a última instância, chamar a polícia. Porque é algo que fica, né? Se a criança está perto, tem a cena, tem uma coisa de tirar... O que isso significa? Tirar a autoridade do pai perante a criança. Né? Uma situação, por 15 minutos de atraso numa visita, né? É meio impraticável uma situação dessa e não aceitável, eu acho. Se você respeita a paternidade do pai e ele respeita a maternidade da mãe, não deveria, né, ter isso. Por um terceiro, tudo bem, é um direito dela de chamar a PM, chamar a polícia, mas eu acho que extrapola um pouco, porque afeta a criança, né? Principalmente nessa questão da autoridade do pai, né? Tá. Silvia, me diz uma coisa, assim, quais as situações que o juiz pode ou não conceder a guarda compartilhada, né? Compartilhada. Então, quando assim a guarda, ele pode não conceder, por exemplo, que quando o pai, já teve muitos casos assim, né, que o pai é muito ausente na rotina, no dia a dia do filho. E isso vai gerando no filho uma certa frustração, insegurança, né? Vai ficando, às vezes, agitado, nervoso, porque ele não estava acostumado com esse pai na rotina dele. Então, colocar uma guarda compartilhada, já tendo essa situação, é meio duvidoso. Sim, porque não criou o vínculo, né? Não, o pai não criou esse vínculo. O pai estava com pouco vínculo, não participava tanto da vida do filho, não era tão presente, não atuava tanto, convívio restrito. Aí fica complicado, entendeu? E também quando tem casos de violência
doméstica ou familiar. Entendi. Entendeu? Uma situação pregressa de violência doméstica e familiar, o juiz acaba não concedendo a guarda compartilhada. Não. Entendi. Desde que seja comprovado, né? Com boletim, com vários fatos, vários fatos e evidências que Entendi. eu falo, né? Até durante a perícia a gente levanta essas questões, né? Ô, Silvia, me diz uma coisa. Nessas separações, né, acontece muita questão da alienação parental. Uma das partes fica com raiva e aí fica fazendo a cabeça da criança contra o pai ou contra a mãe. O que é, de fato, né, essa alienação parental? Como ela se manifesta no dia a dia? Então, essa alienação, ela pode ser um abuso emocional em cima do filho, com o filho. Quando um dos pais, ou a mãe ou o pai, começa a desqualificar e denegrir ou o pai ou a mãe para o filho. Né? Começa a falar mal, começa a dar a entender que o pai não presta, por exemplo, vou dar um exemplo do pai. Tá. Que o pai não presta, que não é uma boa pessoa, o filho vai assimilando isso. Né? E aí, isso daí pode ir gerando mudança de comportamento no filho. Ou um dos pais, né? Vamos falar do pai, Tá. mas pode ser a mãe também. Tá. O pai também dificulta, o pai tem a guarda do filho e dificulta o acesso, o contato da mãe com o filho. Né? Não deixa atender celular, não marca o dia e horário, o pai não está, para a mãe ir buscar e o pai não está. Ele também não marca outro dia para compensar esse dia da visita, do convívio. Então, assim, tem vários itens, né, que caracteriza a alienação parental. Um deles é esse. Tá. Tem a questão também de o pai ter autonomia, a mãe, no caso, ter autonomia dela preservada, assim como o pai também tem para conviver com o filho. Mas o pai começa a minar isso. Por né? exemplo, Silvia. Tirar a autoridade um pouco da mãe perante a entendi. criança. A mãe não consegue exercer direito à autoridade dela junto à criança. Né? É uma desqualificação também. Sim. Um exemplo, a mãe deu uma ordem e aí o pai fala, não, ela vai fazer. Ou Isso, ele vai fazer. Ele e tira a acabou. autoridade da mãe, Entendi. tirando o que a mãe falou, o que a mãe sugeriu para o filho, né? Entendi. O que a mãe colocou para o Aí filho. isso já gera um conflito, porque aí o filho vai ficar com raiva da mãe ou raiva do pai. Gera conflito, gera dificuldade no comportamento da criança, que não entende, porque ela não é uma adulta ainda, ela é uma criança que está em formação, em desenvolvimento. Como que pode colocar a criança nesse meio, nessa situação? Né? Usa ali o espaço do filho de conviver para atacar. Entendi. O pai ataca a mãe às vezes retruca e ataca o pai, então fica essas lanças, né, que eu falo, esse conflito que horrível, né? Horrível, que só a criança sai horrível. prejudicada, né? São ex-casais mal resolvidos, não se resolveram e misturam tudo no convívio com o filho. E a alienação pode ser também, assim, a criança começa a reproduzir o diálogo, a fala do pai. Sim. Então, porque ela não tem essa maturidade para pensar como um adulto. Sim. Então, começa a reproduzir, né? Você é ruim, você não presta, você não cuida de mim. Tem várias falas que são reproduzidas, às vezes, pela criança. Isso também é uma forma de alienação. Por exemplo, o pai muda de endereço, muda de escola a criança, muda de médico e não avisa a mãe. Entendi. É um direito dela de saber. Né? Porque já são casos mais extremos de alienação parental. Nossa, Silvia, entendi. Por exemplo, no caso também dessas ligações por chamada de vídeo, porque hoje o celular facilita também a comunicação. Às vezes a rotina do pai ou a rotina da mãe, né, permite que a criança tenha mais contato pelo telefone. Até que horário é permitido que o pai ligue ou a mãe ligue para a criança por chamada de vídeo? Às vezes o pai quer ligar 11 horas da noite ou 10 horas. Qual é o horário determinado, assim? O que é permitido, o que não é? Ele pode ficar ligando toda hora para falar com a criança por chamada de vídeo? Como é que funciona isso? Ou ela também, quando tá com o pai, fica ligando toda hora. Ai, como é que tá? Como que funciona isso? Então, um tanto de ansiedade, talvez, Tá. né? Ou do pai ou da mãe. Mas, assim,
Não tem uma regra específica Tá. sobre o horário de ligar, mas o que se leva em consideração é a faixa de idade da criança, do filho. Né? Se é uma criança 3, 4 anos, ela não dorme tão tarde. Sim. 6, 7, né? Tem uma regra aí, uma rotina diária dessa Sim. criança. Mesmo porque ele tem que dar conta de ir à escola no dia seguinte. Sim. Né? Tem demandas da Sim. criança. Então, o pai quanto a mãe, quem estiver filmando, deve estar respeitando isso, né? Ter o cuidado de respeitar isso. Porque começa a influenciar na criança. Sim. Né? Sim. Assim, muda muito a rotina, Sim. os horários, até de alimentação, de repousar, horário de entrar na escola. Né? Pode dar algumas interferências até no próprio desempenho escolar, se começa a agitar, pode agitar a criança, se sai muito da rotina. Entendi. O pai não tem tanto uma boa relação com a mãe. E aí ele combina coisas com a criança. Por exemplo, amanhã eu vim te buscar a tal horário e não avisou a mãe. E a mãe tinha uma programação com a criança. O ideal, nesse caso, é organizar uma fala, sempre combinar com a mãe, ou ele pode combinar com a criança e a criança dá o aviso para a mãe? Como é que funciona isso? Porque tem casos que acontecem isso, né, Silvia? Tem. Até muitos, eu acho. Assim, ele tem que prestar atenção, como eu falei, da faixa de idade da criança, a faixa etária. Né? Se a criança tem esse entendimento para ficar ouvindo e combinando e saber horários, saber como vai ser no dia seguinte, né? A programação do pai. O certo, o ideal, o bom é que ele fale com a mãe. Tá. Né? Ele tem um mínimo de comunicação. Esse é o problema, quando começa a não ter comunicação. Entendeu? Porque daí tem rompimento, tem conflito está ali estabelecido e não fazem nada para melhorar isso. Né? A comunicação é essencial. Sim. Se não quer falar diretamente, manda um WhatsApp com termos legais, assim, com cuidados, não atacando, né? Porque às vezes, como estão em conflitos, eles começam um a atacar o outro. Sim. Então, tentar se manter neutro, conversar especificamente nesse foco do passeio, da combinação de horário, do dia, do retorno, né? Se ela também está de acordo. Geralmente, quando tem guarda compartilhada, tem que entrar nessa questão. Acordo, né? Entendeu? Tem que entrar numa concordância da outra parte, da outra parentalidade. No caso, a mãe, né? Sim. Estou de acordo, isso é legal, isso é bom, vai ser bom para o nosso filho. Que hora você vai trazê-lo de volta, ou como vai ser esse passeio. Tentar se interessar pelo passeio também do filho, entendeu? Por essa demanda que vai acontecer. Né? Mostrar interesse ao que vai acontecer com o filho. Né? Não é só autorização, é mostrar interesse, participar. Isso é participar da vida do filho. Tá. Silvia, e quais são os sinais que uma criança demonstra, né, que ela está sofrendo assim, a alienação parental? A fala, comportamento, como funciona? Quais são os sinais? Um conjunto, né, de situações, principalmente comportamental e no lado psicológico e social, né? A criança começa às vezes a ficar agitada, ansiosa, começa a querer evitar o pai ou a mãe, quem está causando a alienação, né? O alienador. Né? Se for o pai, a criança começa a evitar o pai, né? Começa a querer restringi-lo, fica às vezes embutido, não quer conversar, não quer falar, pode ser de um extremo ao outro, né? O comportamento agitado, nervoso, depressivo às vezes, e também pode ficar embutido, né? Ficar sem querer falar, ficar muito quieto, com às vezes até depressão instalada. Nossa. Então tem casos sérios de alienação. Que geram depressão numa criança. Gera pelas atitudes do alienador. Nossa. Porque a criança ainda não tem entendimento suficiente para entender por que o pai ou a mãe fala mal do outro, por que ela está falando isso para mim. E a criança não vê, às vezes, né, dessa forma, não consegue ver. E existe, Silvia, punição para quem pratica o ato de alienação parental? Sim, tem a lei da alienação em 2010 e teve agora, recentemente, até a alteração da guarda compartilhada em termos de alienação. Então, assim, o juiz pode pedir um novo estudo, né, uma nova perícia para ver mesmo se está acontecendo isso. Pode pedir alteração de guarda, né? Se está com a guarda compartilhada e um está sendo alienador na guarda compartilhada, ele pode pedir para retornar a guarda unilateral ou passar para a mãe,
por exemplo. Nossa, entendi. Só unilateral para a mãe. Principalmente se a criança está em sofrimento, está tendo problemas de alteração de comportamento, de atitude, de convívio não só com o pai e a mãe, com a família extensa, avós, tios, mas com os amigos. Isso também está interferindo na escola, com a socialização dele com os colegas de escola, com o desempenho pedagógico dele. Então, pode estender, entendeu? Vários contextos, essa questão da alienação. É sério. Nossa. E, Silvia, como a justiça... E tem a multa. Tem a multa. Que antes de 2023, o juiz determinava a multa pelo entendimento dele, o tanto de danos que poderia estar causando a criança. Então, não tinha um valor específico determinado. A partir de 2023, o valor varia entre 5 mil e 25 mil de multa. Nossa. Então, é uma forma de Sim. conter também, né? Sim. E, tipo, vou dar uma enquadrada aqui nesse pai ou nessa mãe que está sendo alienador. Nossa. Tem várias situações que podem acontecer. E que bom que existe esse amparo, porque senão tem casos que não para, né? Se não tiver uma punição, não para, né, Silvia? Não para. Nossa. E também fazer a pessoa se rever ou sugerir, eu já sugeri em alguns casos, atendimento psicoterápico, porque tem um descontrole, uma disfunção ali naquela pessoa, né? Sim. Seja no individual, no pessoal dela, seja na relação do ex-casal, seja no histórico familiar desse pai e dessa mãe. Então, são vários caminhos que aí tem que ser percorrido. Silvia, a questão financeira também, muitas das vezes, uma das partes ganham mais, né? Tem mais condições financeiras, né? E aí a criança se sente mais confortável, porque naquele lar que ela fica tem muita coisa legal, muita comida, muito brinquedo, tem muita atividade, porque tem uma questão financeira. Existem também casos que pessoas que têm essa condição financeira também induzem a criança a não querer ficar com a mãe, porque na mãe é chato, não tem nada, ou não quer ir pro pai, porque no pai não tem nada, não tem nada ali de legal, não tem comida, enfim. Existe caso também que a alienação funciona nessa questão financeira? Não só falar mal do pai ou da mãe, mas na questão financeira, o pai ou a mãe? É um dos itens, pode entender como um dos itens, mas não é especificamente só isso, a questão financeira. Porque é um conjunto, né, a alienação. Como eu falei, do convívio, do contato, das decisões, a financeira também entra. Assim, às vezes acontece isso, né? E também tem que ver o outro lado, por exemplo, nós estamos falando do pai, que é o alienador e que tem talvez tenha essa condição melhor, tal, oferece muitas coisas ao filho. Ele está um pouco, vamos dizer, estragando o filho, Entendi. né? Porque ele não pode, vamos dizer, comprar o filho. Entendi. Ele tem que cuidar e proteger o filho, né? E manter o convívio saudável, salutar com o filho. E isso não é uma forma de manter. Porque a criança também vai ficar assim, entendendo que tudo ela tem que ganhar. Sim. Tudo ela tem o presente tal, último que foi lançado, ela tem que ter, porque o pai dá. E, ao mesmo tempo, dá uma rebaixada na mãe, né? Se ela não tem a mesma condição. E não é certo. Né? A criança tem que entender, e a mãe também tem que explicar para o filho, se o pai não colabora nesse sentido, que a condição dela é diferente, mas que ela ama o filho, que ela quer cuidar, ela quer estar junto, ela tem preocupação, quer protegê-lo, que ela vai dar talvez o brinquedo no aniversário, no Natal, que é o que ela consegue. Ela tem que ser real, né? Verdadeira com o filho. Não ter medo disso. Entendi. Né? Porque ele tem que aprender a distinguir o que o pai tem, a condição do pai e a condição da mãe. O que o pai oferece e o que a mãe oferece. Sem medo de ser feliz. Sim. Entendeu? Entendi. Silvia, e assim, como a justiça identifica e comprova a alienação parental, já que ela acontece de uma forma tão sutil? Então, tem alguns itens, né, como eu já falei anteriormente, né? Um deles é um dos pais começar na desqualificação, denegrindo, falando mal, como se ele não fosse uma boa pessoa, né? Ou o pai ou a mãe. A outra é essa dificuldade, né, limitação de contato, de convívio, né? Eu vou buscar tal dia, tal horário que já está definido na sentença, né, do juiz. Chega lá, a mãe, por exemplo, está com a mãe, a criança. A mãe manda uma mensagem de última hora falando que não, eu não vou estar na residência nesse horário. Então, dificultou o contato, o convívio e não repôs. Não repôs. Né? A questão
por exemplo, às vezes me foge, são tantos itens. Não, mas são tantos casos São também, muitos né? casos, muitos itens. Silvia. Essa coisa de não deixar a autoridade do pai aparecer, né? Ela mina um pouco a autoridade do pai. Ela não chama o pai de pai para a criança, ela chama põe o nome do pai. Tá. O Carlos, por exemplo. Tá. Né? Ele chama pelo nome, não na função pai. Isso é uma entendi. forma também de ir minando a autoridade parental do pai. Nossa, né? entendi. Assim, essa coisa de não decidir situações junto, né? Tem a guarda compartilhada e começa a não querer decidir situações em conjunto da criança, da demanda da criança com o pai. A escola, a atividade extra, despesas a mais. Despesas a mais elas falam, mas atividades extras, o contexto escolar... que mais? A socialização com os amigos, os amiguinhos, isso não é conversado. Sim. E assim, Silvia, o que a lei prevê, né, nesses casos? Quais são as consequências legais para quem pratica alienação? Então, voltando a falar, né, ela, assim, a lei prevê essa questão. Pode ter alteração de guarda, né, de guarda compartilhada para guarda unilateral. Pode decidir... os dias exatos de visitas para outra parte, porque ele não vai, a justiça não vai alienar a outra parte que ficou sem a guarda compartilhada. Entendi. Ela até permite acesso, permite visita, contato, mas de uma forma equilibrada também. Sim. Tá? E o que mais que pode se decidir? A questão do tempo, né? O tempo que cada um vai ficar com o filho e pode até a questão da multa. Né? Eles então, introduziram existe a multa. Punição, né, Silvia? Existe. Entendi. Alteração de guarda, diminuição do tempo, multa, né? Porque tem que se reeducar, né? Para criar o filho. Sim. Outra pergunta, Silvia. Como esse tipo de conflito afeta emocionalmente as crianças e os pais? É complicado, né? Porque, assim... Os pais, se eles estiverem ainda preservados, né, assim, com um funcionamento bom, assim, com saúde mental equilibrada, eles também ficam abalados, né? O que está sendo colocado como está sendo alienado, né? Não o alienador, o alienado. Então, não entende direito porque a pessoa faz isso com ele, por que está tomando essas atitudes, está prejudicando, né, na parentalidade dele com o filho, e aí isso afeta emocionalmente, socialmente, um dos pares, aí, o pai, né, no caso. Mas, assim, a criança é a pior, é a mais prejudicada, porque ela ainda não é uma adulta, né, ela não está desenvolvida totalmente. Então, assim, a criança tem aqueles indícios, aqueles sinais de alteração na atitude, no comportamento, né, ou fica agressivo, fica ansioso, ou fica mais quieto, mais embutido, fica recolhido, não sabe explicar por que está acontecendo isso com ele, mas ele reage através de uma atitude, um comportamento. E isso são marquinhas, né, que ficam. Então, precisaria de atendimento também, né? Até para tentar sanar isso. Essa questão psicológica, a criança precisa ir ao psicólogo. E os pais também é indicado, o juiz determina, em alguns casos, que os pais também participem de sessões assim, com psicólogos, terapeutas? O juiz geralmente pega a prova pericial, né, que consta no laudo, para ver a sugestão do perito, se é indicado. Vários casos já sugeria entendimento psicológico, porque tem um desequilíbrio, uma disfunção de um deles e acaba interferindo, né, no convívio, na criação, na educação do filho. Sim. Silvia, é possível manter um relacionamento saudável entre pais mesmo após a separação, pensando no bem-estar das crianças? Sim, eu acho que é possível, sim, né? Depende muito da demanda e do entendimento desses pais, né? Se eles tirarem a situação do ex-casal, né, uma situação mais resolvida, tiveram entendimento, acordaram, tiveram uma composição em relação principalmente à demanda, ao interesse do filho, isso acaba não afetando a criança.
Agora, se o ex-casal está com problemas, acaba afetando. Uhum. Então, depende muito desse carro-chefe do casal, né? Uhum. Se estão resolvidos, ótimo, beleza, maravilha. A vida segue e vai dar continuidade ao convívio, à criação dos filhos. Agora, se não, começa a interferir, Uhum. né? Então, Entendi. é possível, sim. Tá, Desde perfeito. que eles se cuidem. Sim. E o que os pais podem, né, fazer para proteger os filhos de conflitos e evitar a alienação? Então, vai muito assim o histórico familiar deles, de cada um, né? Como eles viveram com os pais, com os avós, como eles absorveram as relações familiares e o que eles conseguem passar na relação com o filho, né? Quando já são pais. Isso daí acaba, se não estiver bem resolvido, lá no andar de cima, que eu falo, né, com os pais, os avós, eles acabam assimilando coisas que não são legais na relação, né? E aí tem que se resolver nesse sentido. Se estão resolvidos nesse sentido, das relações, dos relacionamentos positivos, saudáveis, eles conseguem atender melhor o filho e protegê-lo, né? Sim. Passar mais segurança. Sim. E se não resolver, procurar se resolver da melhor maneira possível, pensando sempre no bem-estar da criança, né? Sim, tentar se resolver. Ou a terapia é muito boa para isso, né? Porque a pessoa aprende a se conhecer melhor e por que age e tem atitudes daquela forma, e aí acaba espalhando, né, nas outras relações. Sim. Se ele consegue se resolver na terapia, ótimo, maravilha. Silvia, uma pergunta. Tem casos também, né, que ou o pai ou a mãe tenta se aproximar e aí uma das partes entende que quer uma aproximação de volta como casal e aí evita isso. Já aconteceu isso? Você já presenciou isso? Tem sempre um que entende que está se aproximando porque quer voltar à relação, mas o outro não quer, né? Às vezes acontece dos dois estarem querendo voltar, mas tem muito essa questão de um não quer, não está rejeitando e não quer mais. Já encerrou esse ciclo com a ex-companheira, ex-parceira. Então, e o outro fica insistindo, né? E aí, às vezes, usa um pouco, infelizmente, usa um pouco a criança. Ela fica de bode expiatório, né? Nessa questão. Para poder acessar mais o ex-companheiro, para poder controlá-lo, para poder ter informações sobre ele. Né? Fica pegando, buscando com a criança. Não é nada indicado isso. Tá, perfeito. Silvia, eu gostaria que você compartilhasse alguma história, assim, algo que te marcou muito, né? Nessa questão da alienação parental e da guarda compartilhada também. Quer que eu comece por qual? Guarda compartilhada? Pode ser. Então, tá. Eu vou falar de um caso que eu atendi no judiciário, quando eu era perita concursada do judiciário. Isso foi em 2010, logo depois do início da lei, né? Então, é assim, foi um caso que me marcou porque a avó paterna entrou com guarda compartilhada em relação à mãe. E a criança... A criança havia perdido o pai. A criança tinha 7 anos quando eu atendi. E ela perdeu o pai aos 6 anos de idade. E logo na sequência, a avó pediu essa guarda. Nossa! O pai faleceu de um acidente, a criança ainda estava super mexida, né? Ainda elaborando o luto, estava demonstrando um pouco de depressão, né? Por conta da perda. Tanto que a mãe procurou atendimento psicoterápico para ele. E, na sequência, a avó entrou com pedido de guarda. A mãe não entendeu muito porque era uma relação harmoniosa, saudável, que eles mantinham quando o marido era vivo, a criança. Enfim, aí a mãe não contestou, mas falou, poxa, não tinha necessidade. Né? Não estava entendendo muito a postura da avó. Enfim, a avó solicitou. Antes de sair a sentença, ela já começou a agir como se já tivesse a guarda. Né? Isso também chamou a atenção da mãe. Um dos primeiros episódios foi assim, a mãe sempre teve a rotina de ir buscar o filho na escola. Aí a avó começou a querer entrar. E a mãe falava, mas olha, eu trabalho, né? É o meu horário com ele, do retorno. E ele também gosta, porque a gente sempre faz um passeiozinho no final. Vamos ver uma outra data, uma outra situação. A avó começou a implicar em não aceitar. Aí teve um outro episódio, tiveram alguns episódios, por isso que é bom explicar, né? Porque para poder caracterizar. Teve o episódio também da mãe levar a criança no pediatra e a avó falou, eu também vou.
A mãe falou assim, tá, tudo bem, né? Mas eu dou conta disso, ele está acostumado, eu levo. Não, mas eu também vou. Foi por 2 vezes na consulta. Nas duas, ela, na primeira não, na segunda, ela começou a... Fazer perguntas para... Não, ela começou a falar que a mãe não cuidava, que a mãe não era adequada, que a mãe não tinha atitudes corretas, na frente do filho, do neto, aliás, e do pediatra. O menino olhou para a avó e falou, minha mãe cuida sim, eu amo minha mãe, eu gosto da minha mãe, ela cuida. E o pediatra reforçou, que ótimo que ele reforçou. Ele falou assim, não, a mãe está exercendo bem a maternidade, no aspecto saúde está tudo certo. Então, mais um ponto aí da entrada dela. Nossa! Sério, vai ficando sério. Uhum. O outro episódio foi a mãe que ela falou que ia fazer um passeio com o neto, se a mãe permitia. A mãe permitiu, mas com aqueles cuidados. Olha, você me avisa, você me dá notícia, né? Manda mensagem no WhatsApp para ver se está tudo bem. Né? Porque ele ainda estava numa situação 6 anos, com toda a perda do pai, com umas fragilidades. A avó, durante o passeio, desligou o celular. Desligou o celular e só devolveu o neto no dia seguinte. Caos que essa mulher ficou. A mãe ficou tadinha. desesperada, nervosa, aborrecida. Não precisava disso. Lógico que não, lógico que não. Uhum. Então, assim, situações e atitudes que estavam já entrando numa desqualificação da maternidade. Né? Qual a necessidade disso? E não tinha nenhum episódio anterior de negligência, violência, abuso dessa mãe. Pelo contrário, era uma mãe super presente, cuidadosa, e queria o bem-estar do filho em todos os sentidos. Depois desse episódio, a mãe começou a controlar o acesso da avó, entendeu? Ela ia fazer um BO, achou melhor não fazer, começou a controlar o acesso da avó. Sim. E, assim, ficou achando que seria melhor entrar na justiça e pedir a guarda unilateral do filho. Sim. Porque queria a guarda compartilhada, né? Enfim. Aí ela entrou. Porque assim, Silvia, não tinha problema dela até ficar o dia com a criança, dormir, mas desde que ela comunicasse, né? Não fazer esse caos. É também um direito dos avós de ter acesso e conviver com o neto. Mas também não precisa ser através de guarda compartilhada. Uma regulamentação de visita já acho que atenderia a demanda dela. Não, ela pegou e entrou com a guarda. Só que ela estava interferindo muito nessa relação da mãe com o filho, nos cuidados, no convívio, e no direito, né? Da mãe e da criança também, de ter esse convívio mais estreito, né? Enfim, aí mudou, o juiz concordou, mudou a guarda para unilateral para a mãe, a avó começou a ter visitas assistidas, não foi interrompida a visita dela, o convívio, mas eram assistidas, né? O assistente social acompanhava as visitas. E, assim, sugerido atendimento psicológico para ela, porque como entrar tanto, invadir tanto o espaço da mãe e do neto, né? Sendo que não era uma mãe que tinha esses comportamentos, né? Que prejudicasse a criança. Sim, e na verdade, assim, o que se observou, né? Esse caso, né? Atendi esse caso. O que se observou é que ela também queria substituir o neto pelo filho que ela perdeu. Entendeu? Entendi. E por isso ela estava agindo assim. Estava agindo assim, e invadindo o espaço da mãe, a maternidade da mãe. Silvia. E ela foi tão cega, né, nesse sentimento, que ela nem olhou para o neto de verdade, né? Porque ela estava, acho que, adoecida, né? Um pouco adoecida com a perda do filho. E achou que tinha que suprir o neto entrando e ela queria o neto como filho. Porque estava entrando muito. Né? Não dá. É disfuncional, é doentio isso. Então, o desfecho desse caso foi que a mãe ficou com a guarda unilateral e ela e visita assistida para a avó, né? E sugestão de atendimento psicoterápico. Porque, né? Não pode. Ela vai continuar sendo a avó da criança. Ninguém estava interrompendo o convívio, mas de forma mais controlada. Sim. Nossa. Tem muita complexidade no judiciário. Para chegar no judiciário. E quando envolve criança, né, é muito complexo, né, é muito profundo, né? Sim. São vários detalhes, né, que é importante nesse momento. Nossa, sim, muito. Silvia, e o outro caso, né, agora de alienação parental que você acompanhou? Então, vou tentar resumir o máximo, né, porque sempre tem um histórico, né, conteúdo.
O outro caso foi assim, era um casal de 35 anos, namoravam há 4 meses e a moça, a mulher, a namorada engravidou. Então, não foi um planejamento, não teve um Tá. planejamento, uma Sim. discussão, uma reflexão sobre isso. E o pai não se sentia convicto e com vontade ainda de ser pai. Então, foi todo um problema para ele, assim, no sentido de assimilar a situação. Né? Ele assimilou, tanto que começou a cuidar dela, assim, indo nos pré-natais, a comprar. Ambos compraram os enxovais, né, o quarto do bebê e tal. Começaram a organizar melhor. Quando a moça ganhou o bebê, e ambos continuavam morando Em nas casas suas separadas. residências de solteiros. Quando ela ganhou o bebê, ela tinha uma expectativa que a relação deles seria assim mais regulamentada, legalizada. Tipo, Eles iriam casal, eles iriam ser um assumir, casal, ele de ia assumir viver ela e tal. juntos, mas não aconteceu. Não aconteceu porque Ele não queria ele não também. queria desde o início. Foi muito rápido. Ele foi 4 Sim. meses, mal se Não conheciam. construiu nada assim, Não tinham construído muitas coisas. Então, não aconteceu. Aí Silvia a mãe de Deus. não aconteceu e aí a mãe começou assim a dar indícios dar indícios de que não queria mais a presença dele, até natural, porque eles não estavam mais juntos, eles romperam. Só que assim, ela não estava aceitando, ele tentava manter uma comunicação e um contato pela filha, né? Ele queria estar junto com a filha e cuidar da filha. Aí ela começou a segurar, entendeu? Um dia ela não podia, porque não estava no apartamento, o horário, e não marcava outro dia para ele ir buscar e ficar com a filha. Então, ele começou a se ver muito sem contato e convívio com a filha. Ele entrou com a guarda compartilhada. Né? A filha, acho que estava com 1 ano, não, já estava com 1 ano quando aconteceu isso. Entrou com o pedido de guarda e o juiz concedeu de começar a ir acompanhando a filha mais vezes. Então, estabeleceu uma vez por semana e encontros a cada 15 dias alternados, finais de semana alternados. Mas o juiz não concedeu a pernoite, só a partir dos 3 anos. Tá. Aos 2 anos de idade, isso foi acontecendo. Só que para ele ter acesso à criança, ela impôs que a tia materna do pai deveria estar junto, porque ela morava no mesmo município e deveria estar junto. Ele aceitou. Aí a tia que subia e pegava. Ela nem permitia que ele subisse para pegar a filha. A tia pegava e eles iam, né, no apartamento dele para conviver e tal. Ou saía, fazia um passeio. Enfim, já começaram as dificuldades ali. Aí a mãe, o pai, quando começou não, antes a criança foi para a escola. Tá. Ela decidiu sozinha a escola, o período, o horário que a criança ia fazer e não avisou, não consultou o pai, sendo que ele já estava com uma pré-guarda compartilhada, né? Então, já estava excluindo esse pai. Nossa, Silvia. Não conseguia aceitar a presença dele. E é o papel dele, né? Na parentalidade. Aos 3 anos, a criança começou a pernotar com o pai. E assim, ela ligava direto, insistia, e o pai começou a filmar, né? A entrada da filha ali na pernoite com ele, assim, filmar ela dormindo, ela se alimentando, ela conversando, brincando, para ver se acalmava a mãe. Só que ela também colocou a exigência da tia materna desse pai lá junto. Ela nunca queria deixar a criança sozinha com o pai. Tá. Não sei se ela não confiava, não tinha segurança, sendo que não tinha nenhum indício, nenhum numa história anterior, de qualquer negligência ou abuso desse pai, de jeito nenhum, pelo contrário, super cuidadoso. Só que, assim, estavam acontecendo as pernoites, a escola também, ele ia levar e buscar a criança na escola, o contexto escolar dava confirmações nesse sentido. Aos 4 anos e meio, a criança começou a mudar o comportamento. Começou a mostrar dificuldade para estar junto dele, começou a querer empurrá-lo, rejeitá-lo, começou a ficar meio agitada, mudou nas atitudes com ele, não queria, tudo que ele falava, fazia, ela não aceitava. Então, aí, durante esse período, eu sugeri, falei, olha, pai, melhor você procurar um atendimento psicoterápico para entender melhor esse comportamento de sua filha. Ela não tinha e começou a ter, né, não teve nenhum evento anterior, ele levou. A psicóloga também chamou os dois, né, os pais, e também observou e atendeu em ludoterapia a criança. Aí a criança começou a se soltar e a falar, entendeu? Ela começou a repetir falas da mãe, né?
O seu pai não é bom, você não tem que dar tanta atenção para o seu pai, porque seu pai não cuida bem de você, quem cuida bem de você sou eu. Então, ela já começou a influenciar interferências psicológicas, sociais com a criança, na fala dela com a criança. E, assim, essa questão de tempo, começou a falar que não tinha que ficar muito tempo com o pai, né? Tem que ficar mais com ela que com o pai. Quem gestou você fui eu. Como se o pai não tivesse contribuído em nada, né, na gestação. Né? Eles geralmente gestam juntos, né? Ele colabora também. Enfim, aí a psicóloga achou melhor assim, ela não ter essa guarda compartilhada, porque ela estava desqualificando demais o pai, denegrindo, diminuindo o tempo com a criança com o pai, né? Porque era a guarda compartilhada, deveria ser em conjunto. Enfim, aí o juiz falou, não, então não. Vai ser guarda unilateral, o guarda unilateral para o pai, inverteu a guarda. Era guarda compartilhada com a mãe. Inverteu guarda unilateral para o pai. Ela tinha também acesso, como eu falei, de visitas e de contatos com o filho, tinha convívio, mas o pai é que tinha mais o controle para administrar as demandas do filho e os interesses. E foi um caso assim que... E o pai que ganhou a guarda da criança? Ganhou. Nossa. Ela estava inicialmente com a unilateral, ele entrou com guarda compartilhada, foi acontecendo vários episódios. Né? Tudo isso constatado também no laudo. Né? Na perícia que eu fiz e no laudo. Sim. E, Silvia, nesse caso, aí a mãe que paga a pensão para o pai? É isso? Quando a guarda unilateral fica para o pai, é a mãe que paga a pensão para ele? Sim. Na guarda compartilhada, pode ser dividida essa pensão entre as demandas do filho entre os dois, pai e mãe. Na unilateral, ela também vai colaborar com a pensão. Entendi. Dentro também das possibilidades dela, mas vai ter que colaborar. Entendi. Não é só o pai, mesmo com a guarda unilateral. Então, essa obrigação de alimentar, ela não é eliminada de forma nenhuma. Tanto na guarda unilateral como na guarda compartilhada. Entendi. Nossa, é um assunto bem profundo, né, Silvia? E tem muitos casos, né, Silvia? Muito. Silvia, nessa sua experiência, né, atendendo famílias, né, sendo perita social, cuidando de vários casos assim de perto, muitas coisas devem ter mexido muito com você, né? O que você tira de lição de todos esses aprendizados e qual conselho você dá para quem está vivendo uma guarda compartilhada e quem está vivendo esses conflitos de alienação parental? Então, eu amo a área que eu atuo, né? Eu tenho muita empatia com o ser humano e também eu procurei me especializar bastante, né? Porque são casos muito complexos, né? Então, você tem que estar correspondendo. Então, tem que ter umas especializações, fiz algumas, né? E, enfim. E também, eu diria assim, que para quem está com a guarda compartilhada ou está tendo caso de alienação parental, a guarda compartilhada, aproveite muito esse espaço para cuidar do seu filho, né? Manter esse convívio saudável, manter esse convívio salutar, porque é também um direito do filho, né? De continuar convivendo com o pai e a mãe. E tentar isolar o possível, né, a relação do ex-casal, focar muito nisso. E se tiver caso de alienação parental, né, que ela procure atendimento, especialmente para o filho, o pai que está sendo alienado, procure atendimento para o filho, né, psicoterápico, porque afeta realmente a criança, né, traz danos se não correr, se não for buscar logo uma retaguarda para esse filho, e que o que está sendo alienado denuncie. Denuncie, né, entre com também ação pedindo revisão da guarda ou da situação de alienação, que o juiz tome uma providência, né? Aí que entra a perícia para averiguar melhor a situação. Que é o seu trabalho que você faz. Isso. Entendi. E que faço com muito gosto, gosto muito. Embora seja difícil, assim, em termos de complexidade, né? Você viu os exemplos que eu trouxe. Mas é o que eu sei fazer, é o que eu gosto e é o que eu me empenho em realizar. De realmente poder ajudar e guiar as pessoas para resolver os conflitos da melhor maneira possível em benefício às crianças, né? Sim, sim. As pessoas podem acessar o judiciário, né, através do advogado, né, ou defensoria pública, um advogado público que entre pedindo a guarda compartilhada ou o caso de alienação.
E o caso pode ir para a equipe técnica do judiciário, que são profissionais, assistentes sociais, psicólogas concursadas. Ela não vai pagar nada por esse serviço. É um serviço prestado pelo judiciário, através da equipe técnica, que vai produzir prova. O laudo é prova. Sim. E o juiz geralmente se utiliza dessa prova para julgar, decidir, fechar o caso. Ou ela pode também, se não quiser entrar na fila, porque tem fila, né? Tem muita demanda do judiciário, ela pode entrar utilizar, ela paga a perícia. As partes pagam a perícia. Tá, entendi. E utiliza do cadastro do judiciário. Eu estou no cadastro do judiciário. Entendi. Né? No Fórum de Santos e no Fórum de Pinheiros. Entendi. Né? Porque depende do fórum que você está cadastrada. Já está até trocando. Enfim. E aí ela paga e vai ter, o juiz aí nomeia um dos peritos que estão no cadastro para realizar a perícia. Entendi. Então, caso alguém também esteja precisando, você também oferece esse serviço, Sim, Silvia? ofereço Que legal, isso. que legal, que bacana. Já faz 7 anos que eu estou como perita autônoma. Né? Já atendi 100 processos como perita autônoma. São muitas histórias, né, Silvia? São. Silvia, e me diz uma coisa, né? Para você hoje que decidiu, né, seguir esse caminho, e quem quer seguir esse caminho, qual conselho você dá também? Trabalhar nessa área, porque é uma área muito delicada, que requer muito amor, empatia, né? Uma área extremamente específica, né? Qual conselho você dá para quem quer seguir nessa área que você trabalha também? Olha, como você disse, é muito específica essa área. Tem que buscar especialização, pós-conhecimento, se aprimorar, porque, né, traz mais retaguarda para o profissional nesse sentido, né? De conhecimento, de atuação, né, de questões técnicas mesmo. E, assim, tem que gostar, né? O primeiro passo seria tem que gostar mesmo de atender o ser humano, ter empatia, ter, não digo altruísmo, assim, até um pouco de altruísmo, mas empatia, com certeza, né? Eu escolheria de novo essa área, né? Ou na área da psicologia e psicanálise, que eu também tenho bastante tendência a isso, né? Então, eu daria esse conselho aos profissionais que querem atender, estar no judiciário. Estudem bastante, porque tem bastante exigência e demandas, tem muitas demandas. A complexidade é o que impera no judiciário, então você tem que estar preparada. Tem que aprofundar, não tem como ficar ali no raso, né, Silvia? Não dá, tem que aprofundar. Entendi. Silvia, uma pergunta, você disse também que a fila, né, é gigante, né? A demanda, né? Enquanto as coisas não acontecem, enquanto está rolando o processo, como esses pais devem agir? Né? Enquanto está na busca pela guarda compartilhada e também aqueles que estão vivenciando a alienação. Porque tudo é um tempo, só que as coisas vão acontecendo ali, né? Durante o dia a dia. Como se preparar para esse momento? O que fazer até acontecer a audiência? Sim. Então, é durante a perícia, né, que está acontecendo, porque a perícia não é feita tão rápida. E as relações continuam acontecendo. Assim, o que eu sempre sugiro durante os atendimentos, né, nas entrevistas, visitas que eu faço da perícia, é assim, deles tentarem se manter calmos, pelo menos, entendeu? Para tentar se manter no seu espaço, tentar não invadir o espaço do outro, e com cuidados no convívio com o filho, né, para que o filho não cause danos, né, a esse filho, que ele não saia prejudicado. Enfim, assim, e fazer o levantamento de vários fatos e evidências, né, da questão aí, do contexto do caso, e tanto na guarda compartilhada como na alienação parental. Porque tem que aguardar a finalização da perícia, a entrega do laudo e o juiz marcar a audiência. Então, tem um período, né? Tem um tempo aí para isso acontecer. Não acontece tão rapidamente. Às vezes, já acabou a perícia e os advogados de uma das partes, do pai ou da mãe, começam a entrar com petições para mostrar que piorou a situação ou melhorou, então talvez não tenha necessidade de alterar a guarda, ou essa é o caminho mais certo. Então, sabe, acontecem situações durante a perícia e o término também, e a sentença. Sim, então é manter a calma durante tudo acontecer e procurar evitar os conflitos para não prejudicar a criança, que é principalmente isso, porque se eles continuam em guerra, em conflitos, só exacerbados nessa questão, só piora, né? Só piora. Entendi.
O juiz pode antecipar a sentença, a decisão, ou dar um corte, né? Assim, acha que tem que dar um corte ali em um dos pais, né? Enfim, Tá. tem que tomar cuidado. Sim, verdade. Nossa, Silvia, obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Foi muito Eu que importante agradeço. você ilustrar, né, os casos, né? Como é importante os pais, mesmo vivenciando os conflitos, pararem e se preocupar, se realmente, né, ama ali seu filho, se preocupar em cuidar da criança, do psicológico dela, né? Sim. Gostaria que você deixasse, né, um recado para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu amei, assim, ouvir, né, o amor que você tem pelo seu trabalho, né? Obrigada pela forma como você explicou também. Fica à vontade para deixar o recado para quem está nos assistindo. Olha, para quem está nos assistindo, eu deixaria assim que estejam atentos, né, nessa questão da demanda dos interesses dos filhos, principalmente casais separados já, né, e que aprendam a separar o que é do casal e o que é do filho, né, porque isso pode prejudicar muito o filho se eles começam a interferir demais. Então eu deixaria isso, né, que é estarem mais atentos e não, principalmente não prejudicar o filho, né? Porque isso causa danos. Sim. E isso vai ao longo do tempo. Se demorar muito, esses conflitos, esses embates entre o ex-casal, isso vai continuar na pessoa do filho, né? O filho assimila muito isso. Então, eu pediria assim, né? Tomar esse cuidado, estar atento, né? Se dispor a estar, neutralizar um pouco essa situação do ex-casal para não atingir o filho. Isso eu acho muito importante. Muito obrigada, viu, Silvia? Obrigada, Lídia. Eu que agradeço. Muito sucesso na sua jornada profissional, né? Obrigada. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço muito e honrada de poder estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um café com muita orientação, né? Para quem está vivenciando esses conflitos, a importância que a gente tem que ter com o amor aos nossos filhos, né? Nunca desista dos seus sonhos. Vem muita coisa boa por aí. Uma excelente semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.